Olá, amigos! Que alegria estarmos aqui juntos novamente pelo canal Espírito Horizonte Espiritual. Estou retomando as atividades desse canal e isso é muito gratificante para mim, alegra muito meu coração estar aqui com vocês, falando da doutrina espírita, essa doutrina consoladora, falando do Evangelho de Jesus, né? Isso realmente me deixa muito feliz. Eu espero vocês aqui comigo para refletirmos juntos, né, sobre essa doutrina, a doutrina dos Espíritos. Este canal Horizonte Espiritual, ele teve início em julho de 2020. Nós fizemos alguns vídeos num curto período de 3 meses, e depois então nós tivemos que suspender. Eu digo suspender porque eu nunca encerrei porque eu sempre tive o desejo de retomar com este canal, né? Sempre tive essa vontade, então eu sempre falei para mim mesma, eu não vou encerrar, eu vou apenas suspender. Isso por vários fatores, né? Foi necessário então essa suspensão, mas agora nós estamos retomando e estou muito feliz mesmo de retomar este canal Horizonte Espiritual. E eu convido vocês que querem aprender um pouco sobre a doutrina espírita, ou que já conhecem a doutrina espírita, mas querem aprofundar um pouquinho mais, né? Que queiram refletir comigo, junto à obra, à codificação de Allan Kardec, sobre essa doutrina tão consoladora. Então, nós vamos começar, e é o que eu pensei em fazer de início, retomar este canal fazendo um estudo bem assim interessante, mais profundo, sobre o livro Seara dos Médiuns. Este livro é psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né, o seu mentor espiritual. Este livro ele foi publicado, teve a sua primeira edição, né, sua publicação, no ano de 1961. É um livro que nos traz muitos ensinamentos sobre a mediunidade. E enquanto formos comentando sobre os seus capítulos, nós vamos adentrar sempre um pouco mais em relação às nossas dúvidas, né, que temos sobre a doutrina espírita e especificamente sobre a mediunidade. Então, este livro, ele nos traz, Emmanuel, né, então nos traz estudos e dissertações em torno da substância religiosa do Livro dos Médiuns. Então, eu vou começar aqui com vocês, começar do início mesmo, né? Nós vamos fazer aqui a leitura da introdução deste livro, tá? Que já da introdução já começa a nos trazer muitos ensinamentos. Então, eu vou ler aqui para vocês. Seara dos Médiuns. Amigo leitor, então é Emmanuel falando conosco, tá? Amigo leitor, a doutrina espírita em seu primeiro século assemelha-se de algum modo à árvore robusta espalhando ramaria, flores, frutos e essências em todas as direções. Então, lembrando que ele diz aqui em seu primeiro século, porque a publicação de um livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação de Allan Kardec, foi em 18 de abril de 1857. Então, como este livro, Seara dos Médiuns, teve a sua publicação em 1961, então 104 anos. Então, é o primeiro século, né, do advento da doutrina espírita, lá em abril
em 1857. Que princípios afins se lhe instalem nos movimentos à maneira de aves tecendo ninhos transitórios nos galhos de tronco generoso, é inevitável. Contudo, que os lavradores do campo lhe devem fidelidade e carinho para que as suas raízes se mantenham puras e vigorosas, é outra proposição que não sofre dúvidas. Então, Emmanuel está nos dizendo que dentro destes 104 anos, dentro deste primeiro século do advento da doutrina espírita, muitas ideias novas, né, surgiram querendo se misturar a esta codificação da doutrina espírita realizada por Allan Kardec. Então ele nos diz que isso é inevitável. Tanto é inevitável que até hoje nós temos, né, essas ideias que vão surgindo e querendo se misturar, né, nessa doutrina. Mas também ele diz que é inevitável e muito importante que nós, os lavradores, então ele quer dizer que nós, os espíritas, os estudiosos da doutrina dos espíritos, que nós possamos então nos trabalhar em prol dessa divulgação, em prol da doutrina espírita, em prol da pureza doutrinária. Então, por isso que ele nos diz que cabe a nós, os estudiosos da doutrina, os seguidores da doutrina espírita, cabe a nós, os espíritas, cuidarmos para que essa pureza doutrinária não seja afetada com essas ideias que não fazem parte da codificação. Não estamos nem aqui dizendo que são ideias que não sejam boas ou frutíferas. Não é este o caso. Apenas que não são da doutrina espírita, não fazem parte do estudo da doutrina. Então ele já deixou bem claro isso para nós. Seguindo, assim pensando, prosseguimos em nossos comentários humildes da codificação kardeciana, apresentando neste volume o desataviado cometimento que nos foi permitido atender no decurso das 90 reuniões públicas, nas noites de segundas e sextas-feiras, que tivemos a alegria de partilhar junto aos irmãos uberabenses, em 1960, na sede da Comunhão Espírita Cristã. Então, aqui em Uberaba, na sede da Comunhão Espírita Cristã, que é o centro que foi fundado por Chico Xavier, então, Emmanuel sempre, né, trabalhando ao seu lado. Então ele falou que dessas reuniões que eles realizavam nessa comunidade espírita cristã, nas segundas e sextas-feiras, foi elaborado então todas essas dissertações, esses estudos em relação ao livro dos médiuns. Tá? Então foi assim que este livro foi sendo elaborado. Dessa feita, o Livro dos Médiuns, que justamente agora em 1961, que é a data da publicação desse livro Seara dos Médiuns, está celebrando o primeiro centenário. Foi objeto de nossa especial atenção. Então, por isso, eles se utilizaram, né, do Livro dos Médiuns, porque quando foi publicado em 1961, o Seara dos Médiuns, o Livro dos Médiuns estava completando o seu primeiro centenário. Os textos em exame foram escolhidos pelos companheiros encarnados em cada reunião e depois dos apontamentos verbais de cada um deles, articulamos as considerações aqui expressas que, em vários casos, foram compelidos a deslocar do tema proposto à fase de acontecimentos eventuais surgidos nas assembleias. Então, os companheiros espíritas, eles faziam a leitura, faziam seus apontamentos verbais, e no final Emmanuel então trazia esse estudo. Mas ele fala que em alguns momentos, muitas vezes, aliás, o tema foi um pouco deslocado em vista dos acontecimentos na própria
reunião, né, desses companheiros. Algumas das páginas que ora reunimos foram publicadas em Reformador, que é o respeitado mensário da Federação Espírita Brasileira, a revista mensal, né? E no jornal A Flama Espírita, da cidade de Uberaba. Esclarecemos, porém, que, situando aqui as nossas apreciações simples, na feição integral com a ordem cronológica em que foram escritas e na relação das questões e respectivos parágrafos que o Livro dos Médiuns nos apresentava, efetuamos pessoalmente a total revisão de todas elas para o trabalho natural do conjunto. Então, após Emmanuel trazer todos esses estudos, essas dissertações, né, através da mediunidade de Chico Xavier, ele também fez a revisão final. Mais uma vez, asseguramos de público que o único móvel a inspirar-nos no serviço a que nos empenhamos é o de encarecer o impositivo crescente do estudo sistematizado da obra de Allan Kardec, construção basilar da doutrina espírita. Aqui o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo oferece cobertura perfeita, a fim de que mantenhamos o ensinamento espírita indene da superstição e do fanatismo que aparecem fatalmente em todas as fecundações de exotismo e fantasia. Então, aqui Emmanuel nos remete mais uma vez à necessidade do estudo das obras básicas da doutrina espírita, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese, nesta ordem. Então, este é o Pentateuco espírita, as 5 obras da codificação desse missionário Allan Kardec. Vamos falar mais a respeito ao longo dos nossos encontros, né, das nossas conversas aqui. Então, ele diz, a Emmanuel, né, nos traz aqui a importância do estudo das obras da codificação. Não há espiritismo puramente doutrinário se não houver o estudo das obras da codificação de Allan Kardec. Então ele nos deixa muito claro isso. Por quê? Porque quando estudamos a obra da codificação, Kardec nos deixa muito claro, porque é o ensino dos espíritos, de que a doutrina dos espíritos ela também vem para nos tirar de todo maravilhoso e sobrenatural, porque ela explica os fenômenos que nós, antes de conhecer a doutrina, achávamos sobrenatural, era o maravilhoso e sobrenatural. E não, a doutrina espírita vem nos esclarecer da base, do fundamento desses acontecimentos todos, né? Então, por isso é importante o estudo, para retirarmos de nós o conceito desse fanatismo, desse sobrenatural e passarmos a compreender o porquê das coisas. Esperando, pois, que os outros seareiros venham a lide remediar-nos a imperfeição com interpretações e contribuições mais claras e mais eficientes em torno da palavra imperecível do grande codificador, aqui é a humildade de Emmanuel, né? De vez que os campos da ciência e da filosofia nos domínios doutrinários do espiritismo são continentes de trabalho a se perderem de vista. Ou seja, ele quer dizer que ele não tem como também a pretensão de encerrar aqui o estudo, né, sobre a mediunidade ou sobre a doutrina espírita. Pelo contrário, o campo da doutrina espírita, da ciência, da filosofia, da religião, ele vai adiante, né? Continuando então, aqui ficamos em nossa tarefa de apagado expositor da religião espírita, que é a religião do Evangelho do Cristo, para a sublimação da inteligência e aprimoramento do nosso coração. Que lindas palavras de Emmanuel. Emmanuel, Uberaba, Minas Gerais, 1º de janeiro de 1961.
maravilhosa, né? Aqui as considerações já na introdução do livro Seara dos Médiuns. Então, pela introdução, a gente já imagina o que vem por aí, né? Dentro dos capítulos aqui deste grande livro. São 90 capítulos. Teremos, então, dentro do estudo, da conversa sobre esta obra, 90 encontros, né? 90 encontros em que vamos buscar explanar, vamos buscar nos apropriarmos dos ensinamentos mais profundos que dentro do nosso limite, claro, né, nós possamos realizar, mas acredito que serão encontros muito frutíferos e bons, e o meu desejo é que vocês estejam comigo nesta caminhada. E eu escolhi este livro, Seara dos Médiuns, porque nós temos sim que estudar muito a mediunidade dentro da doutrina espírita, compreender este fenômeno, compreender esta faculdade que é a mediunidade, que está inserida em todos nós, também vamos ver tudo isto. Então é muito importante estudarmos a mediunidade, justamente para compreendermos o que a doutrina nos traz, para nos livrarmos desse conceito do sobrenatural, do fanatismo que nos atrasa a evolução. Então, meus amigos, é com grande alegria que eu retomo este canal Horizonte Espiritual. Estou com meu coração muito feliz, em festa por este momento. Espero que eu consiga atingir o meu objetivo e espero ter vocês comigo nesta caminhada. Então, sejam todos bem-vindos no estudo do livro A Seara dos Médiuns. Aguardo vocês. Um abraço a todos e fiquem na paz de Jesus. Até o próximo encontro.